falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso, gente, é dividido em duas partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado pela medula espinhal e pelo cérebro. E o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos acentuados fora da parte central. O sistema nervoso central dos seres humanos é bastante complexo, né? Ao contrário que muitos acreditam, ele influencia muito mais do que a nossa capacidade de sentir emoções, mas também desempenha um papel fundamental em nossa capacidade, né, gente, de perceber, pensar, mover, interagir com o mundo. E as doenças neurológicas e degenerativas, elas são um distúrbio que afeta o sistema nervoso, né? Que é composto pelo cérebro, medula espinhal e pelos nervos. Como o sistema está envolvido em muitas funções do corpo, ela pode se manifestar de diversas formas. Em muitos casos, as doenças neurológicas são degenerativas, ou seja, ela não tem cura. Então, o que significa que as condições avançadas com o passar do tempo, trazendo um grau de comprometimento ainda maior, né? Oi, gente, meu nome é Thalita e hoje eu vou falar sobre o mal de Alzheimer. Então, gente, o mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Até hoje ela é incurável, que causa perda progressiva das faculdades intelectuais graças a uma atrofia do cérebro. A doença causa uma deterioração progressiva das funções cognitivas, atenção, percepção, memória, inteligência e linguagem, que repercute sobre o comportamento e a vida cotidiana. Progressivamente, o doente se torna totalmente dependente. O humor se modifica e pouco a pouco não reconhece mais ninguém. A evolução da doença causa problemas como dificuldade de alimentar, deglutição, que leva a desnutrição e emagrecimento. Apesar que não tem cura, tem tratamento, né, para prolongar a qualidade de vida do paciente. Os sintomas, vou falar um pouco sobre eles e é dividido em 4 estágios. A fase 1, ela altera na memória, personalidade e habilidade visual. A 2, dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar os movimentos. A 3, resistência em praticar tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer e deficiência motora, né? A 4, restrição de movimento, silêncio, dor ao engolir, infecção. E muitas vezes o diagnóstico da doença só acontece quando o paciente manifesta, né, sintomas sérios. Isso acontece porque o Alzheimer costuma ser confundido com problemas causados pelo avanço da idade, dificultando o seu descobrimento, né? Mas o Alzheimer também não dá só em idosos, né, gente? Teve um caso aí há pouco tempo que deu uma pessoa de 21 anos, né? Então, assim, a possibilidade de dar em idoso é maior, só que, né, pode acontecer de dar em pessoas mais novas também. A verdade é que a doença pode começar décadas antes do aparecimento dos sintomas. O jeito está em passar em frente e manter os exames em dia. Prezar por um estilo de vida saudável, apesar de ainda não sabermos real causa da doença. Existem vários fatores de risco que podem agravar a situação, como hipertensão, problema na tireoide, diabetes, obesidade, sedentarismo, consumo de álcool em excesso, tabagismo, o tratamento. Existe ainda uma série de tratamentos que não utilizamos medicação, mas buscamos empreender no dia a dia do paciente, atividade que estimula a função cognitiva, física e social. O objetivo é manter essa função em bom pelo máximo de tempo. O Alzheimer se espalha de uma zona a outra do cérebro, seguindo a conexão dentre outras células cerebrais. Não é um agente infeccioso, mas sim uma proteína chamada de tau, que se acumula sobre a forma de filamentos entrelaçados e destrói progressivamente os neurônios do córtex entorhinal e destrói progressivamente os neurônios
até intercâmbio, depois o neocortex. A proteína tal se move de um neurônio a outro através da sinapse. A ligação entre as células cerebrais para a comunicação da doença se caracteriza também pelo acúmulo de placas beta-amiloides, proteína entre as células nervosas que bloqueia a transmissão dos sinais de uma célula para outra sinapse. Oi, eu sou Mariana e vou falar sobre o citomegalovírus congênito, o CMV. A infecção provocada pelo citomegalovírus é muito comum. Exames de sangue mostram que entre 60% e 90% dos adultos sofreram uma infecção por CMV em algum momento da sua vida. O vírus nunca desaparece completamente e permanece dormente, inativo em vários tecidos por toda a vida. Às vezes, o vírus é reativado. Gestantes que nunca tiveram CMV podem adquirir a infecção facilmente através do contato com pessoas infectadas, mas comumente crianças pequenas. A mulher também pode ter CMV ativo porque uma infecção anteriormente dormente foi reativada. Em qualquer dos casos, a mulher pode não apresentar nenhum sintoma. Quando um bebê contrai infecção por CMV, dentro do útero, ela é chamada de infecção congênita por CMV. Quando o bebê desenvolve a infecção imediatamente antes, durante ou logo após o nascimento, ela é chamada de infecção perinatal por CMV. Infecção por CMV é a infecção viral congênita mais comum. Uma mulher pode passar o vírus para o feto durante a gravidez, se o vírus atravessar a placenta, o órgão que fornece nutrição ao feto. Infectar o feto. Os recém-nascidos também podem ser infectados durante a passagem pelo canal de parto, leite materno contendo o vírus ou através de uma transfusão de sangue contaminado. Bebês prematuros correm maior risco de desenvolver sintomas de infecção pelo CMV, porque é menos provável que tenham anticorpos protetores da mãe. A infecção pelo CMV pode causar problemas diferentes em recém-nascidos, dependendo se eles foram infectados antes ou após o nascimento. Sintomas de infecção por CMV em recém-nascidos. Dentre os recém-nascidos infectados pelo CMV, antes do nascimento, apenas cerca de 10% apresentam sintomas. Em recém-nascidos infectados antes do nascimento, os sintomas possíveis incluem prematuridade, cabeça pequena, microcefalia, baixo peso de nascimento, icterícia, pele amarela, pequenas equimoses na pele, fígado ou baço aumentado, inflamação dos pulmões ou olhos. Em recém-nascidos infectados durante ou após o nascimento, os sintomas possíveis incluem fígado ou baço aumentado, pneumonia, hepatite, baixa contagem de plaquetas. O diagnóstico ele é feito através de exames de urina, saliva ou amostras de tecido. Para diagnosticar a infecção pelo CMV, os médicos coletam amostras de urina, saliva ou tecidos do recém-nascido. Os médicos também realizam um teste de PCR em amostras de urina, saliva, sangue ou tecidos do recém-nascido. Prognóstico da infecção por CMV em recém-nascidos. Uma porcentagem significativa de recém-nascidos sintomáticos infectados pelo CMV morrem. A maioria dos bebês sintomáticos que sobrevivem terá problemas neurológicos, incluindo perda da audição, deficiência intelectual, problemas de visão. Cerca de 5 a 15% dos recém-nascidos sem sintomas acabam desenvolvendo problemas neurológicos, mas eles são normalmente leves em comparação aos problemas desenvolvidos por recém-nascidos com sintomas. O mais comum é algum grau de perda auditiva. A prevenção pelo citomegalovírus em recém-nascidos são: as mulheres que estão grávidas devem tentar limitar sua exposição ao vírus. Por exemplo, como a infecção pelo CMV é comum em crianças que frequentam creches e como ela se dissemina facilmente, as mulheres grávidas sempre devem lavar as mãos cuidadosamente após exposição à urina e saliva de crianças em creches, em lugares de lazeres, etc. Tratamentos da infecção por CMV em recém-nascidos: ganciclovir ou vaganciclovir.
para recém-nascidos sintomáticos. Não há cura para a infecção pelo CMV. Ganciclovir são medicamentos que combatem certas infecções virais, medicamentos antivirais, e podem ajudar a aliviar alguns sintomas. A audição dos recém-nascidos deve ser repetidamente testada durante o primeiro ano de vida. As terapias para as crianças com CMV incluem fisioterapia, fonoaudiólogos, terapia ocupacionais, hidroterapia e ecoterapia. Eu sou o Eduardo e vou falar sobre a esclerose múltipla. Ela trata-se de uma doença neurológica desmielizante autoimune crônica, provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a bainha da mielina que revestem os neurônios das substâncias brancas e cinzentas do sistema nervoso central. Alguns locais do sistema nervoso podem ser alvo preferencial da desmielinação, característica da doença. O que explica os sintomas mais frequentes é o cérebro, o tronco cerebral, os nervos ópticos e a medula espinhal. E a doença, ela atinge geralmente entre pessoas jovens, em média de uns 20 e 40 anos de idade, predominando entre mais as mulheres. E nos portadores de esclerose múltipla, as células imunológicas invertem seu papel. Ao invés de proteger o sistema de defesa do indivíduo, passam a agredi-lo, produzindo inflamações. E as inflamações afetam particularmente a bainha da mielina, uma capa protetora que reveste os prolongamentos dos neurônios, denominados axônios, responsáveis por conduzir os impulsos elétricos do sistema nervoso central para o corpo e vice-versa. Com a mielina e os axônios lesionados pelas inflamações, as funções coordenadas pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal, e elas ficam comprometidas dessa forma. Surgem os sintomas típicos da doença, por exemplo, as alterações na visão, a visibilidade do corpo, também no equilíbrio e controle esfincteriano, e na força muscular dos membros, consequentemente, redução, e também na mobilidade ou locomoção. E tem os surtos, da desmielinização, que ocorrem a partir do surgimento de um novo sintoma neurológico ou piora significativa de um sintoma antigo, com a duração mínima de 24 horas. E para ser considerado novo surto, é necessário que ocorra um intervalo mínimo de 30 dias entre eles. Caso contrário, considera-se o sintoma do mesmo surto em andamento. E a recuperação dos ataques das inflamações, desmielinização, chamados de surtos, pode ser total ou parcial reminização. Eu vou falar sobre os sintomas. Tem a dormência, formigamento e incoordenação. Tem também a fraqueza dos membros, desequilíbrio para andar, incontinência ou retenção urinária. Tem também a visão dupla e vertigem. Eu vou falar sobre o tratamento. Fingolimod, medicação oral que evita a saída dos linfócitos dos linfônodos. Ocrelizumab, que é anticorpo monoclonal de aplicação endovenosa semestral e leva à depressão de linfócitos B. E tem o aletuximab, anticorpo monoclonal de administração de 1 ano, leva à depressão de linfócitos T e B. Tem o cladribina, que ela é a medicação oral cuja administração é realizada em 2 ciclos anuais. Depressão imune de linfócitos B e T. E natalizumab, que é um anticorpo monoclonal de aplicação endovenosa mensal, que impossibilita a entrada dos linfócitos dentro do sistema nervoso central.
Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela é uma condição que afeta o sistema nervoso central, uma região do cérebro que é encarregada de receber e processar informações, principalmente o sistema motor, que é responsável por controlar os movimentos do corpo. A doença de Parkinson, ela é uma doença degenerativa, crônica e progressiva, ou seja, uma condição em que os órgãos ou os tecidos do corpo se degradam lentamente, o que pode levar a uma perda da função e, em geral, motora. Bom, não se sabe exatamente a causa da doença de Parkinson, mas, no entanto, tem várias combinações de fatores que podem acabar acarretando na doença, que é genético, fatores ambientais e neuroquímicos, que tem ali um papel no desenvolvimento dessa doença. Alguns fatores genéticos, ele tem mutações específicas que podem ser identificados em alguns casos familiares da doença, mas a maioria dos casos de Parkinson ela não é hereditária. Tem a questão também da idade. O risco de desenvolver o Parkinson, ele aumenta no decorrer aí, do desenvolvimento conforme a gente vai envelhecendo. E a maioria dos casos ele ocorre em pessoas com mais de 60 anos. Outro fator são fatores ambientais, com exposição a solventes, pesticidas, beber água de mina de poço, a pessoa sofrer algum trauma craniano de repetição, e o uso de medicamentos ou até a exposição pregressa a certos remédios, como drogas para epilepsia, pode estar associada ao risco de desenvolver o Parkinson. Outro fator também é o fator emocional, que ainda é pouco estudado, mas fatores emocionais como traumas podem prejudicar o início da doença neurodegenerativa do Parkinson. Bom, os principais sintomas da doença de Parkinson, a gente tem os sintomas motores da doença e os sintomas não motores. Os sintomas motores da doença, ela é a bradicinésia, que é a diminuição da velocidade e amplitude dos movimentos, que acaba resultando em uma lentidão geral dos movimentos. Outro sintoma são os tremores, que eles são involuntários, geralmente nas mãos ou nos dedos, e tipicamente ocorre durante o repouso. Temos também a rigidez muscular. Esse sintoma, ele torna os movimentos mais lentos e difíceis ali de você realizar qualquer ação. E a instabilidade postural, que pode haver dificuldade em manter o equilíbrio e a postura, o que pode levar a várias quedas aí da pessoa. E outros sintomas não motores que podem prejudicar a qualidade de vida da pessoa, a gente tem os transtornos do sono, depressão, ansiedade, perda de peso, constipação, que é o intestino preso, a urgência urinária ali de fazer essa necessidade, suor e salivação excessiva e dor. Bom, não se sabe exatamente a causa da doença de Parkinson, mas, no entanto, tem várias combinações de fatores que podem acabar acarretando na doença. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico, como que se diagnostica o Parkinson. Para diagnosticar o Parkinson é complexo e geralmente requer uma avaliação de um neurologista especializado em distúrbios de movimento. Não há um teste específico para confirmar
esse diagnóstico, o que é frequentemente baseado em uma combinação de avaliação clínica, histórico médico, exames físicos, e, em alguns casos, testes adicionais, como a neuroimagem. E alguns dos principais aspectos considerados nesse diagnóstico incluem o histórico clínico da pessoa, né? Ali o profissional da saúde que é responsável, como um neurologista, ele pode coletar informações detalhadas sobre os sintomas, o início ali da doença de Parkinson e a progressão da doença ao longo do tempo. Outro tipo de exame é o exame detalhado, que é conduzido para avaliar a presença de sintomas motores característicos do Parkinson, como tremores, rigidez, movimentos lentos, instabilidade postural e alterações à marcha. E o outro tipo de exame são os exames complementares, que atualmente são técnicas de neuroimagem estrutural, funcional, através de ultrassons, estudos genéticos e até a biópsia da pele. Pode auxiliar nesse diagnóstico de Parkinson, principalmente nos casos de dúvida, quando se tem uma dúvida ali no diagnóstico. E sobre o tratamento, existe algum tipo de tratamento? O tratamento da doença de Parkinson ela tem como objetivo controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida do paciente e impedir o avanço da doença. Oi gente, meu nome é Rania. Eu vou falar com vocês um pouco sobre o acidente vascular cerebral, o mais conhecido AVC. É a doença que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade no mundo. Cerca de 70% das pessoas que sofrem um derrame não retornam ao trabalho depois do acidente. E 50% ficam dependentes de pessoas no dia a dia. Apesar de ser um número preocupante, muita gente tem dúvidas sobre os assuntos e desconhece as principais causas do AVC, sintomas e maneiras de prevenir essa enfermidade. Então, como o AVC acontece? O que é que ocorre? O AVC acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando as células de oxigênio e de nutrientes. Ocorre assim a morte celular. Ou então, quando o vaso sanguíneo se rompe, causando uma hemorragia cerebral. Entre as causas dessas ocorrências estão a malformação arterial cerebral, aneurisma, hipertensão arterial, cardiopatia, tromboembolia, que é o bloqueio da artéria pulmonar. Existem dois tipos de acidente vascular cerebral: o acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. O isquêmico, ele acomete de 80% a 85% dos casos, é o mais comum. O que acontece no acidente vascular isquêmico? Há o entupimento dos vasos cerebrais, pode ocorrer devido a uma trombose, uma formação de placas numa artéria principal do cérebro, ou por embolia, quando um trombo ou uma placa de gordura originária de outra parte do corpo se solta e pela rede sanguínea chega aos vasos cerebrais. E o acidente vascular hemorrágico ocorre o rompimento dos vasos sanguíneos, se dá na maioria das vezes no interior do cérebro, a denominada hemorragia intracerebral. Em outros casos, ocorre a hemorragia subaracnoide, o sangramento entre o cérebro e a aracnoide. Como consequência imediata, há um aumento de pressão intracraniana, que pode resultar em maior dificuldade para a chegada de sangue em outras áreas não afetadas e agrava a lesão. Esse subtipo de AVC é mais grave e tem alto índice de mortalidade. Sintomas e sinais de alerta. Muitos sintomas são comuns aos acidentes vasculares isquêmicos e hemorrágicos, como dor de cabeça muito forte, de início súbito, sobretudo se acompanhada de vômito, fraqueza ou dormência da face, nos braços e nas pernas, geralmente afetando lados do corpo, um dos lados do corpo, ou o lado direito ou o lado esquerdo. Paralisia, dificuldade ou incapacidade de se movimentar, perda súbita da fala ou dificuldade para se comunicar e compreender o que se diz.
perda da visão ou dificuldade para enxergar com um ou ambos os olhos. Outros sintomas do acidente vascular isquêmico são tontura, perda de equilíbrio ou de coordenação. Os ataques isquêmicos podem manifestar-se também com alteração na memória e na capacidade de planejar as atividades diárias, bem como a negligência. Neste caso, o paciente ignora objetos colocados no lado afetado, tendendo a desviar a atenção visual e auditiva para o lado normal, em detrimento do afetado. Ou seja, ele não liga para objetos do lado afetado. O AVC afetou o lado esquerdo, ele não consegue prestar atenção naquele objeto do lado esquerdo, ele só enxerga o lado direito que não foi afetado. Aos sintomas do acidente vascular hemorrágico intracerebral, podem se acrescentar náuseas, vômitos, confusão mental e até mesmo perda de consciência. O acidente vascular hemorrágico, por sua vez, comumente é acompanhado por sonolência, alteração nos batimentos cardíacos e na frequência respiratória, e eventualmente acontecendo convulsões. Existem fatores que podem facilitar o desencadeamento de um acidente vascular cerebral e que são inerentes à vida humana, como o envelhecimento. Pessoas com mais de 55 anos possuem maior propensão a desenvolver o AVC. Características genéticas, como pertencer à raça negra e história familiar de doença cardiovascular, também aumentam a chance de AVC. Esses indivíduos, portanto, devem ter mais atenção e fazer avaliação médica mais frequentemente. Vou falar sobre a reabilitação do paciente com AVC. É uma parte muito importante do tratamento, a reabilitação. Muitas vezes começa no próprio hospital, a fim de que o paciente se adeque mais facilmente à nova situação e restabeleça sua mobilidade, habilidades funcionais, independência física e psíquica. Esse processo ocorre quando a pressão arterial, o pulso e a respiração estabilizam, muitas vezes 1 ou 2 dias após o episódio de acidente vascular cerebral, e é conduzido por equipe multiprofissional, formada por neurologistas, enfermeiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O processo de reaprendizagem exige paciência e obstinação do paciente e também de seu cuidador, que tem uma função extremamente importante durante toda a reabilitação do paciente. Outro aspecto de considerável importância é a reintrodução do indivíduo no convívio social, seja por meio de leves passeios, compras em lojas ou qualquer atividade comum à sua rotina. Assim como toda doença, todas as patologias, o AVC também tem os fatores de risco. E alguns deles são hipertensão, diabetes, tabagismo, consumo frequente de álcool ou drogas, estresse, colesterol elevado, doenças cardiovasculares, sobretudo as que possuem arritmia, sedentarismo, doença do sangue. O AVC é uma emergência médica. Se achar que você ou outra pessoa está tendo é preciso dirigir-se com urgência ao serviço de emergência do hospital mais próximo para um diagnóstico completo e um tratamento. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. A gente falou sobre algumas patologias, tem várias do sistema nervoso. E o que a gente deixa de alerta é importante o diagnóstico, o tratamento, tá? É isso. Tchau!